Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas. Olá, essa semana tem Marvel nos cinemas. Tá, eu sei que essa frase hoje em dia já não tem mais o mesmo impacto que já teve em anos passados, mas fala a verdade, ela ainda mexe com você, não mexe não? Comigo ela mexe. Mas tanto já não é mais a mesma coisa que essa estreia não vem mais sozinha nos cinemas, como já vieram tantas outras da Marvel, que assustavam tanto os outros estúdios, que eles não colocavam seus filmes para disputar o seu dinheirinho com os filmes da Marvel. Sobre as duas estreias no cinema eu falo no programa de hoje, então faça sua inscrição no canal e vem com a gente. Ah, e se você curtir esse vídeo, você também vai deixar claro pra gente o quanto você é uma pessoa legal. Mas não precisa ser agora, pode ser no final do vídeo, depois de você ver que a gente merece a sua curtida. Muito bem, vamos então ao novo filme da Casa das Ideias. Em As Marvels, na sequência dos eventos da série do Disney Plus Invasão Secreta, a Capitã Marvel tem pela frente os Kree, o povo guerreiro espacial rival dos Skrulls. Ainda bem que ela tem duas aliadas nessa batalha, a Capitã Monica Rambeau e a adorável adolescente e tiete Miss Marvel Kamala Khan. Ou pelo menos a Carol Danvers, né, a Capitã Marvel, queria que fosse assim tão simples, porque na verdade a situação é um pouco mais confusa do que isso. Você pode até ter perdido a conta, mas eu não perdi. As Marvels é nada menos que o 33º filme do MCU, o universo cinematográfico da Marvel. Eu não vou voltar aqui a destrinchar o passado remoto do MCU, inclusive porque eu e muitas outras pessoas já fizemos isso. A não ser por uma coisa que eu preciso destacar. Algo que eu esperei 10 anos para dizer, e é algo que eu considero significativo. Com 1h e 45 minutos de duração, As Marvels é o mais curto de todos os 33 filmes do MCU. Ele é 7 minutos mais curto que os dois filmes que detinham, empatados, o recorde anterior. O Incrível Hulk, de 2008, e Thor, O Mundo Sombrio, de 2013. Ou seja, eram filmes que detinham esse recorde há pelo menos 10 anos. Aliás, As Marvels é apenas o 8º filme do MCU com menos de 2 horas de duração. E por que isso é significativo? Porque vai na contramão da tendência do cinema em geral de filmes cada vez mais longos. Está aí Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese, com praticamente o dobro da duração de As Marvels, que não me deixa mentir. Obviamente que duração não é sinônimo de qualidade. Você tem filmes maravilhosos com as mais diferentes metragens e porcarias também com as mais diferentes metragens. Tem histórias que pedem abordagens mais extensas e tem histórias que pedem abordagens mais enxutas. E digo mais, tem filmes curtos que têm enrolação e tem filmes longos que, se fossem mais curtos, não seriam tão bons. O ponto que eu pego é que, em muitos casos, a longa duração não só rima, como caminha junto com a pretensão. Você nota aí uma confusão entre querer ser épico e ser bom. Como se fazer um filme de mais de 2h30 de duração implicasse necessariamente em uma certa profundidade, em algo muito, muito, muito importante a ser dito. E na grande maioria dos casos, sejamos sinceros, né? Filmes de super-heróis não tem tanto assim para dizer. Assassinos da Lua das Flores, por exemplo, que não é um filme de super-herói, tem muita coisa para dizer. São 3 horas e 26 minutos de um filme excelente. Agora há pouco eu disse que não ia destrinchar o passado remoto do MCU, mas eu preciso dedicar algumas palavrinhas a um passado mais recente do estúdio. Mais especificamente, o que tem acontecido desde que a pandemia de Covid atingiu o planeta. Isso aconteceu para valer no início de 2020, como você sabe. E como foi o 2019 da Marvel? Foi de ouro. Foram 3 lançamentos. Começou com Capitã Marvel, sua 10ª maior bilheteria, e terminou com Homem-Aranha Longe de Casa, 9º colocado nesse ranking. Entre um e outro, teve um tal de Vingadores Ultimato, que não só é a maior bilheteria da Marvel, como faltou uma besteirinha ali de 126 milhões de dólares para superar Avatar e se tornar a maior bilheteria da história do universo conhecido. E é aí que está. Você pode seguramente apostar
que as bilheterias de Capitã Marvel e de Homem-Aranha Longe de Casa foram puxadas muito para cima pelo colosso Vingadores Ultimato. Aí veio a pandemia, que congelou os planos da Marvel e de todos os outros estúdios de cinema para 2020. Entre esses planos estava a ambiciosa integração do universo do cinema com o das séries produzidas para a plataforma de streaming Disney Plus. E foi aí que a coisa começou a ficar esquisita. Inclusive porque o peso de Vingadores Ultimato, que jogou tanto a favor para alavancar aqueles filmes que vieram antes e depois dele em 2019, ele passou a atuar contra. Afinal, depois daquela batalha de proporções épicas, que acabou finalmente na derrota de Thanos e na salvação do universo, o que poderia vir depois? Como criar algo que gerasse nos fãs a mesma sensação de estar diante de um evento gigantesco e único? Eu não sei qual é a resposta para essa pergunta, mas de uma coisa eu tenho certeza: não é inundando as telas, as grandes, as médias e as pequenas telas, com uma enxurrada de produções, que foi o que a Marvel fez. Entre WandaVision em 2021 e Loki, que está finalizando agora a sua segunda temporada, são 9 séries em um total de 10 temporadas à disposição dos fãs. Isso porque Loki tem 2 temporadas, como eu disse. Tem até a animação nesse meio aí. Fora as tantas outras em diferentes estágios de desenvolvimento e produção. E isso fora os filmes, né? Nesse mesmo período foram 9. O 10º agora, as Marvels. É muita coisa. O fã de mais tempo, ele cansa de acompanhar, inclusive porque, com um ritmo tão massivo de produção, é difícil de manter a qualidade. E os fãs que estão chegando agora se veem diante de uma montanha de horas e horas e horas de entretenimento que ele precisa encarar para estar a par de tudo. Isso nos leva lá de volta para o início do programa, para o papo de que os lançamentos da Marvel já repercutiram mais do que repercutem hoje. Já levaram mais gente ao cinema do que levam hoje. Tanto que se você pegar as 10 maiores bilheterias do estúdio, você vai encontrar só um filme pós-2019. Claro que o argumento de que a própria pandemia afastou as pessoas do cinema é muito bom e praticamente não pode ser rebatido. A não ser pelo fato de que Avatar, O Caminho da Água, foi lançado pós-2019 e se tornou a 3ª maior bilheteria da história da humanidade. Quer dizer, sim, temos pessoas dispostas a ir ao cinema e indo ao cinema. Foi o que provou também o único filme da Marvel nesses últimos 4 anos a entrar para as 10 maiores bilheterias do estúdio, mais especificamente na posição de número 3. Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Mas aí há 2 explicações muito simples. A forte possibilidade de esse ser o último filme do herói no MCU e principalmente o evento bombástico da reunião dos 3 atores que interpretaram o personagem no cinema neste século. Ou seja, a nostalgia desempenhou um papel fundamental nesse sucesso todo do filme. O que nos leva aos planos da Marvel para afastar essa crise. O primeiro deles é tirar o pé do acelerador. Alguns projetos em desenvolvimento foram suspensos e outros tiveram seu lançamento adiado para poder dar mais espaço entre um e outro, não encavalar tanto. Outra estratégia é a de lançar produtos que não dependam da integração com todo o universo do estúdio. Entra aí a criação do selo Spotlight, que vai indicar produções que contam histórias independentes, que não se conectam com a saga principal, que envolve os heróis principais. Bom, mas eu falava da nostalgia, né? E de como ela pode afetar o futuro da Marvel. Por enquanto, são só rumores. E a gente sabe que Hollywood adora um boato, e que se depois ele vai se concretizar ou não, aí é um detalhe. Mas os rumores dizem que a Marvel prepara as voltas de Scarlett Viúva Negra Johansson e Robert Tony Stark Homem de Ferro Downey Jr. Não sei. Será que ela está mesmo disposta a isso? Só Robert Downey Jr. teria ganho mais de 400 milhões de dólares, mais de 2 bilhões de reais só com os filmes da Marvel. Certamente ele não toparia voltar por 2 paçocas de uma tubaína. Se o Mickey Mouse, que é o dono da Disney e da Marvel, vai topar abrir a carteira, eu não sei.
Mas que o estúdio deve estar arrependido de ter matado o personagem, isso deve, viu? Confiaram demais que ele era dispensável para o futuro desse universo. Mas tudo bem, nada que um multiverso não resolva para trazer o Tony Stark de volta. Essa parte é simples. Enquanto a gente não sabe o que vai acontecer, vamos ficar com o que temos de concreto. Eu dizia das séries, né? As Marvels deriva exatamente de uma série. Claro, não só. Afinal, temos aí a Capitã Marvel, né? Personagem muito importante em filmes anteriores, interpretado pela grande Brie Larson, atriz ganhadora do Oscar. Mas suas duas colegas de protagonismo no filme vieram das séries. Monica Rambeau, personagem da Teyonah Parris, apareceu primeiro em WandaVision, e Kamala Khan, defendida pela paquistanesa Iman Vellani, estreou com a série que leva seu nome de guerra, Miss Marvel. Então, é muito interessante aqui que você tenha assistido a pelo menos essas duas séries, WandaVision e Miss Marvel. O trio feminino à frente do filme se torna um quarteto se nós incluirmos a diretora. A jovem Nia da Costa, que fez 34 anos agora, na véspera da estreia do filme, é apenas a quarta mulher a dirigir um filme do MCU, a primeira negra. Ela vem credenciada pelo elogiado terror A Lenda de Candyman. Não é uma credencial assim das mais impactantes, mas a ambição desse novo filme também não é das mais impactantes. As maiores expectativas da Marvel parecem voltadas mesmo para seus dois primeiros filmes de 2024, Deadpool 3 e Capitão América Admirável Mundo Novo. Aí o bicho vai pegar. Programa em cartaz. Oferecimento Topázio Cinemas.